Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. A OpenAI acaba de lançar o modelo O3 e O4 Mini. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber em menos de 5 minutos. Então, basicamente, o Greg Brockman, que atualmente é o presidente da OpenAI, já começou a apresentação dizendo que eles iam lançar o O3 e o O4 Mini e que, em conversações com cientistas e pesquisadores, eles chegaram a relatar que esses modelos são capazes de inovar. Não somente recombinam as coisas, mas conseguem pensar de maneira inovativa. Para demonstrar um pouco da capacidade desses modelos, eles pegaram um exemplo de um paper que um deles trabalhou há muito tempo atrás em física de partículas. Eles pegaram uma imagem desse paper, sem as conclusões finais do trabalho, passaram para o modelo O3 e pediram para ele finalizar o trabalho, completando as informações que faltavam ali. E o O3 não só conseguiu chegar nos resultados parecidos com os resultados que ele tinha conseguido anteriormente, como ele corrigiu alguns dos detalhes do trabalho original. Depois eles mostraram um pouco da capacidade de inovação do modelo, dando um exemplo onde eles usaram as memórias do ChatGPT para achar um estudo inovador em áreas de interesse de um dos pesquisadores, que se interessava por mergulho e por música, e eles acharam simplesmente um paper de como alguns pesquisadores gravam o som de corais saudáveis para tocar para corais que estão se recuperando ou estão com problemas, e isso acelera a recuperação desses corais. E como a OpenAI geralmente faz, eles compararam somente contra os outros modelos deles, então o O1 e o O3 Mini. E os resultados aqui em amarelo mais escuro são os resultados dos novos modelos, que superam nos benchmarks mais importantes os modelos anteriores da OpenAI. Apresentaram um exemplo de resolução de um problema matemático, e como o modelo tentou primeiro fazer com força bruta de uma maneira muito pouco elegante, chegou num resultado e depois se autocorrigiu fazendo de maneira bem mais elegante, criou uma explicação e conseguiu resolver corretamente o problema. Mostraram mais alguns resultados de benchmark que demonstram como esses modelos são superiores, e anunciaram também que esses modelos vão substituir os modelos que estão atualmente no ChatGPT, já que eles também são mais eficientes, custam menos e têm resultados melhores. Na área de código, eles demonstraram pegando um problema de um benchmark de código, no qual o problema não se apresenta no código que é dado como prompt, mas dentro de uma das bibliotecas que é utilizada nesse prompt. Eles deram acesso a uma pasta onde se encontrava o código-fonte dessas bibliotecas, e usando as ferramentas que agora esses modelos são capazes de utilizar, ele foi capaz de resolver o problema usando uma metodologia muito parecida com a dos seres humanos. Primeiro ele verificou se o problema acontecia de verdade, depois ele testou o contexto das funções de uma outra forma para verificar se os problemas eram realmente nas funções. Depois ele foi atrás do código dentro da pasta, achou o problema, fez um teste para verificar se o que ele achava que era o problema realmente era o problema, implementou uma solução e depois rodou um teste final com aquela alteração para garantir que funcionava de acordo. Os modelos são multimodais, então entendem texto e imagem, e eles podem usar diversos agentes e ferramentas ao interno deles mesmos, permitindo que ele já execute algumas partes da resolução do problema no seu processo de pensamento. Um dos exemplos que eles deram é a possibilidade de, em uma imagem, usar zoom, tentar retirar o blur, ou usar mesmo o Python para fazer alterações na imagem, em modo a poder extrair e identificar dados de maneira mais eficiente. Mostraram novamente em outros benchmarks como os modelos superam o O1, e no Humanities Last Exam, como com o uso de ferramentas ele consegue ter bons resultados perdendo só para o Deep Research, mas que o modelo puro teve um avanço significativo. Demonstraram também o fato que o resultado melhor, aqui é o custo no eixo X, e aqui são os resultados, que eles conseguem resultados melhores com o mesmo custo, ou resultados semelhantes com um custo inferior. Para o O3, esses resultados são ainda mais evidentes. E depois eles apresentaram o Codex CLI, que basicamente é um terminal que permite você fazer uma espécie de vibe coding utilizando esses novos modelos, com a diferença que ele tem acesso a muitas outras ferramentas, o que permite que ele faça coisas que ele nunca foi capaz antes.
Eles pegaram no Twitter o exemplo de uma pessoa que criou um conversor de imagem para ASCII, fizeram um print do tweet e da tela, abriram o Codex e passaram a imagem como prompt inicial. Ele pensou um pouco e depois eles pediram para reconstruir aquele exemplo, mas em vez de fazer isso usando imagens ou recebendo imagens, usando diretamente a câmera do notebook, que é mais uma das ferramentas às quais o Codex tem acesso. E o resultado foi impressionante. Gotta give it some permission. Always need some permissions. And let's see. Oh, nice. I was like, it even has a little whip slider. Let's see. Not quite what I thought a whip slider would do. Oh, but it's low res us. I do love the low res version. Basicamente, os modelos não estão disponíveis ainda para todo mundo, mas vão ficar disponíveis dentro da próxima semana. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha e deixa sua opinião aí sobre os novos modelos da OpenAI nos comentários. Eu sou Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!